Olá, meus queridos e minhas queridas, está começando mais um programa Espaço Saúde feito com muito carinho para você. Hoje nós temos o prazer de receber em nosso estúdio o Dr. Ronald Pallotta, ele que é diretor do Banco de Sangue do Hospital Santo Amaro, é médico hematologista e que vai esclarecer para a gente aqui tudo a respeito de transfusão, de estoque de banco de sangue. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu, doutor? É um prazer recebê-lo. Eu que agradeço, Marina. E eu espero que a gente possa ter um papo agradável e elucidar aqui algumas dúvidas, né? Tá certo. Em Guarujá, nós só temos o banco de sangue do Hospital Santo Amaro, não é, doutor? Na verdade, o que acaba acontecendo é que hoje o suporte transfusional pode vir de várias agências transfusionais. Então, existem agências transfusionais, e aí eu vou falar como Baixada Santista. Perfeito. O banco de sangue não fica nessa região e é a agência transfusional que fica alocada no hospital. Entendi. Certo? O Hospital Santo Amaro tem uma agência um pouco mais elaborada, que é uma agência chamada de coleta e transfusão, que está hoje evoluindo para um banco de sangue. Certo? Nossa parceria é com um dos principais serviços de transfusão do país, que é a Colsan, que nos permite, com isso, ter uma boa qualidade. Entendi. Então, o que fica no hospital é o posto de coleta, quer dizer, as pessoas que querem doar sangue se dirigem à unidade hospitalar. De lá, qual o caminho que o sangue leva, né? O fluxo desse sangue, a partir do momento que o sangue é doado, então a doação, de novo, é um ato de amor e é muito importante que seja realizado, não dá para a gente sair e comprar aí uma caixinha de sangue, quer dizer, nós dependemos desse produto. Então, esse sangue é doado dentro da agência transfusional. Nesse quadro, essa coleta é realizada e ela, a partir daí do sangue, chamado sangue total, né, é levado para ser processado fora do hospital. Certo. O que dá uma qualidade adequada e uma avaliação adequada do processo. A partir daí, esse sangue retorna já fracionado, ou seja, já está dividido em concentrado de hemácias, que ajuda as pessoas que precisam de glóbulos vermelhos, de plasma fresco congelado, que já é aquelas pessoas que precisam de fatores de coagulação, que tem algum problema no fígado, e de plaquetas, que já também controla sangramento. Então, uma pessoa que doa sangue não ajuda apenas uma pessoa, ela ajuda pelo menos três pessoas. Ah, que legal, doutor. Né? Então, por isso que é um ato de amor. Né? Nossa, existe assim um fluxo grande de doadores? Menos do que gostaríamos, né? Mas como nós estamos ainda nesse processo de crescimento, nós temos uns limites. Então, na nossa agência de coleta e transfusão, nós precisamos ter um limite, porque esse sangue precisa ser processado. Então, nós atendemos num período da manhã, das 7 às 11 horas da manhã, 30 pessoas por dia, para que a gente tenha acesso de fazer uma boa qualidade de sangue, né, em termos de tempo de processamento e retorno. Então, hoje, a nossa unidade transfusional do Hospital Santo Amaro tem uma alta qualidade técnica, que isso é uma coisa muito importante, né? Porque o sangue é um tecido, é uma pessoa doando por amor a outra, mas às vezes por amor essa pessoa, às vezes não entende que pode ter uma doençazinha que pode transmitir. Então, essa qualidade de triagem é muito importante, né? Então, nós tentamos ter um produto final que não coloque em risco a população que está recebendo esse sangue. Sim, há pessoas que comentam isso. Eu tenho medo de receber o sangue e ele vir contaminado. Esse risco existe, doutor? Sempre existe. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Não é incomum o nosso doador, às vezes, ser convocado para ser feito novos testes, e porque nós primamos, quer dizer, nossos testes são feitos numa unidade, como eu te falei, uma das principais unidades do nosso país, tá certo? Então, nós temos uma qualidade muito boa. Infelizmente, às vezes, vai-se para um outro banco de sangue que não tem a mesma preocupação. Então, não são feitos os mesmos testes, porque o teste tem um custo, tá certo? E por ter um custo, é mais fácil a gente não fazer e baratear. E isso pode levar ao risco. Não é o caso da nossa unidade transfusional do Hospital Santo Amaro. A gente prima, e talvez por um custo até maior, e ter uma qualidade adequada para o produto. Perfeito. Nós colocamos na tela, né, que existe um horário, a quantidade de senhas que o senhor falou que tem um limite por conta desse processamento que é realizado
no produto que é extraído, né, que é doado. E quando há grupos, por exemplo, existem pessoas que, como ato de amor, com um grande ato de amor, reúnem os amigos e falam, vamos fazer uma doação hoje coletiva e doar sangue para o Hospital Santo Amaro. Existe a necessidade de uma agenda prévia? É prudente. Sempre que a gente vai fazer qualquer tipo de campanha em pró de alguém ou de alguma coisa, você vai exceder o fluxograma habitual de qualquer evento que você vai fazer. Então, é prudente que, se isso aconteça, a gente tenha um equilíbrio. Todos serão atendidos, mas talvez a gente tenha que fazer um horário diferente, dividir esse grupo em 2 pessoas, adequar com a nossa equipe que estará recebendo para fracionamento, olha, vai ser um dia especial, vamos fazer. Então, tudo é viável e factível, desde que haja um planejamento e uma programação. Bacana. Nós temos uma programação montada para 30, e nem sempre conseguimos 30, tá certo? Então, o 30, esse número cabalístico, veio de um cálculo de um fluxo normal. Certo. Óbvio que se a gente tiver mais, temos que nos adaptar, mas para que a gente consiga. Mas hoje o fluxograma é para se adequar a esse tipo de estrutura. Quem que recebe o sangue de uma... Quem que precisa do banco de sangue? É só entrar... A gente sempre que fala em banco de sangue, a gente pensa em acidente, em tragédias. Existem quais situações que são necessárias a transfusão? Eu te agradeço muito essa pergunta. Ninguém acha que vai precisar de sangue até o momento que precisa. Verdade. Então, esse ato de amor é um ato de autoproteção, porque um dia a gente talvez precise. Então, eu vou ajudar, quem sabe um dia eu vou precisar. Então, às vezes, sim, temos acidentes que são coisas que a gente não pensa, mas temos doenças, tá certo? Temos doenças que devem, por vezes, desde doenças como uma anemia decorrente de um câncer, uma anemia decorrente, às vezes, de um sangramento mais abusivo, até mesmo um procedimento cirúrgico eletivo, tá certo? Como, por exemplo, uma correção de uma fratura, que sangre mais do que o habitual, uma cirurgia abdominal que possa complicar, que a gente nunca espera, mas que pode ocorrer. Então, esses procedimentos, por vezes, requererão um suporte transfusional. Agora, eu também tenho que lembrar, sabe, Marina, que também quem recebe o sangue tem que ter também esses cuidados. Nós sabemos que o sangue não é uma coisa simples. Não só a doação, é um ato de amor, mas receber é o sangue de outra pessoa. Imagina colocar uma pessoa dentro da outra, um órgão ou um tecido dentro de outro. Isso se chama transplante, né? Então, tem que ter os cuidados do transplante. Então, mesmo o profissional, às vezes no banco de sangue, nós contraindicamos a transfusão, quando a gente não vê que é necessário. E, ao mesmo tempo, damos o suporte quando nós vemos que é necessário. Então, o médico do banco de sangue, a equipe do banco de sangue, está sempre para ajudar o paciente, o serviço, mas não indiscriminadamente. Há sempre um critério a ser determinado. O Ministério é muito rígido com relação a isso. Há uma política... Dentro dessa política, é uma política que funciona, é a política do sangue, então muito rigorosa, com muitos limites. Tanto é que o hospital hoje está montando um ambulatório transfusional. Ou seja, para ajudar a pessoa que vai fazer uma cirurgia, e ela talvez, essa cirurgia, o colega cirurgião fale, olha, talvez precise de sangue, em vez de usar um sangue que não conhece o dono, doa o sangue para si mesmo, chama transfusão autóloga. Eu guardo o sangue que eu doei e só será utilizado por mim mesmo. Ah, tá que certo? interessante. Isso evita o risco de você ter um comprometimento mais agressivo e o medo que a pessoa tem, às vezes, de receber um sangue de uma outra pessoa e o risco de ter uma infecção, por exemplo. Sim. Como é que chama, doutor? Lembrando... Transfusão autóloga é quando a gente doa para nós mesmos. Não confundir transfusão autóloga com autotransfusão. Isso que eu ia lhe perguntar. A autotransfusão é um procedimento leigo, não determinado pelo Ministério da Saúde ou por qualquer entidade médica. Não há comprovação científica. É aquele cara que pega o próprio sangue e injeta dizendo que vai haver uma alteração imunológica. Não existe. Não tem como um indivíduo induzir em si mesmo uma alteração imunológica com o seu próprio sangue. Não tem. Tem inúmeros trabalhos contrapondo a essa teoria, se contrapondo. Justamente isso que eu ia perguntar para o senhor, porque a gente vê bastante no Facebook essa divulgação, alguns grupos de WhatsApp que eu participo,
que falam dessa autotransfusão, que seria tirar o seu próprio sangue e injetar na musculatura de forma a melhorar a imunidade. Então, isso não existe. Não existe, Cientificamente, é não de altíssimo risco. O sangue é o maior meio de cultura que nós temos, então você vai formar uma coleção de algo que pode se infectar, certo? Certo? É de altíssimo risco, é extremamente perigoso. Então, isso a gente não recomenda e não é feito. Então, isso é inoculação do próprio sangue. Certo. Isso é errado, nós contraindicamos e eu fico à disposição. E agradeço essa oportunidade de orientar, certo? E fico à disposição para qualquer um que queira debater isso comigo, porque eu estou muito tranquilo dentro desse projeto para poder determinar. Outra coisa é eu pegar o meu sangue, doar, ser processado como um sangue, que poderia ser doado para outra pessoa, mas eu quero que guarde para mim, para ser utilizado no momento da minha cirurgia. Então ele vai receber um sangue de transfusão, vai receber o seu sangue na veia, direitinho, depois dele ser processado direitinho, só que em vez de ser guardado para qualquer um que precise, será guardado para ele. Para ele mesmo. Exatamente. Então são duas coisas que têm nomes semelhantes, mas são muito diferentes. Entendi. Ótimo esclarecer isso, viu, doutor? Outra coisa, doutor, existe um limite para você doar sangue? Por exemplo, eu só posso doar uma vez por ano? O doador pode doar mais vezes do que... Tudo depende de que tipo de doação. Frequentemente, isso que eu queria dizer. Tudo depende do tipo de doação que vai ser feita. Se eu vou doar sangue total, ou seja, eu vou sentar numa cadeirinha, vão pegar a minha veinha e vão tirar o meu volume, a gente recomenda que não seja feita com uma frequência maior do que a cada 6 meses, certo? Por um outro lado, se eu vou doar só plaqueta, ou seja, eu vou sentar, a máquina vai pegar o meu sangue, tirar minhas plaquetas e devolver o resto, essas vezes a gente pode usar muito mais do que uma vez a cada 6 meses. São doadores chamados doadores de aférese, e esses pacientes que requerem isso, muitas vezes não tem esse doador. Entendi. Então, a gente pode utilizar o doador mais que uma vez ou mais do que aquela frequência de cada 6 meses. Legal. A sua especialidade, doutor, é hematologia. Queria que o senhor falasse aí para os nossos telespectadores de tudo que trata o hematologista. Também te agradeço. Hemo é sangue, não é isso? Exato. E às vezes há muita confusão. Porque assim, é o médico do sangue, então eu vou lá para ele fazer exame de sangue. E na verdade não é. O hemato é o médico que cuida das doenças que afetam as células que estão no sangue. O sangue não é um líquido, como a gente acredita, que vai banhar os nossos tecidos como um rio que banha as nossas matas. É muito romântico, mas não é isso. O sangue é um tecido que tem sua parte líquida, que é o plasma, e com isso tem os fatores que ajudam a gente na coagulação do sangue, e tem as células, que são os glóbulos vermelhos, que quando estão baixos dá anemia, e isso procura o médico para a gente poder avaliar, em especial o hematologista. Os leucócitos, que são as nossas células de defesa, que podem estar baixas, podem estar elevadas, pode ser o caso de chamadas leucopenias, quando estão baixas, e podem ser viroses, ou pode ser leucemias, quando estão altas. E as plaquetas, que também estão relacionadas com o sistema de controlar sangramento, que a gente chama de hemostasia. Então, o hematologista cuida de tudo isso, das anemias, das alterações leucocitárias, das plaquetas. Então, tem desde doenças benignas, como as púrpuras, as anemias. E aí eu vou fazer um parênteses. A anemia não é uma doença, é uma alteração que acompanha várias doenças. Então, não é porque eu tenho anemia que eu tenho que tomar ferro, por exemplo. Eu tenho que descobrir qual é a causa da minha anemia e ver qual é o remédio certo. Tá certo? E também é lenda, anemia não vira leucemia. A leucemia pode dar anemia, mas não o inverso. Então, é aí quem é que vai dar essa elucidação? Quem é que vai me ajudar? O hematologista. Então, o hematologista cuida da parte de doenças boas, como anemia, que é facinho, plaqueta baixa em criança, que chamamos púrpuras trombocitopênicas, glóbulos brancos alterados, e também trata doenças ruins, como as leucemias, que é um tipo de câncer, os linfomas. Então, e a gente faz transplante de medula, que é um procedimento mais agressivo, que às vezes é a única forma de curar essas doenças mais graves. Aqui na Baixada Santista, transplante de medula é realizado no Hospital Guilherme Álvaro, não é isso? Não, na verdade, infelizmente, na Baixada Santista nós não temos nenhum hospital credenciado para transplante. Ah, é? Não temos. Então, assim, nós temos o Guilherme Álvaro, que é um hospital público que tem excelente serviço de hematologia,
Porém, ele tem os seus limites dentro desse processo, que vai para os tratamentos de leucemia, de linfomas, mas quando precisa, encaminha para São Paulo pelo Serviço Único de Saúde. A minha equipe realiza transplante na cidade de São Paulo, só que a gente realiza isso pelo serviço privado, são os convênios, e nós realizamos isso nas unidades do Hospital São Camilo, em São Paulo. Aqui conosco, nós já temos 3 pacientes que foram submetidos a transplante, em que nós, por guarujaenses, e que acompanham com a gente aqui e que já fizeram transplante conosco lá em São Paulo, na região de São Camilo. Então, há essa facilidade. Não, foi bom esclarecer, porque eu imaginava que o Guilherme Álvaro teria esse serviço. Ninguém dá baixada, isso é uma coisa que a gente precisa tentar evoluir. Nem privado, não é que não tem só para o serviço público, e nem privado. Olha, aí é uma demanda que acaba totalmente sendo jogada para subir a serra. Alô, alô, nossos deputados, nossos representantes. Nossos vereadores para lutar, né, que começamos pelo município. Né? É isso mesmo, legal, doutor. E me diga uma coisa, doutor, existem aquelas pessoas que não querem receber transfusão por motivos religiosos ou quaisquer outros. Como é que faz, doutor? Existe algum similar, sintético, que substitua o sangue? Infelizmente não. Existem sim vários estudos. Nos Estados Unidos já temos alguns produtos que se assemelham ao sangue artificial, mas ainda não estão disponíveis para nós. Mas daí, de novo, vou defender meu peixe e falar do nosso ambulatório transfusional. Nem todo mundo que se indica sangue precisa de sangue. Certo. Existem alguns medicamentos que podem superar. Por exemplo, se eu tenho uma anemia por falta de ferro, se eu receber o ferro, eu vou produzir meu sangue e não vou precisar de transfusão. Então, o Noripurum, por exemplo, sim, pode ser dado na veia, mas para quem tem carência de ferro. Por um outro lado, se eu tenho problema de deficiência de B12, eu operei meu estômago, fiz uma cirurgia bariátrica e estou com deficiência de B12, adianta eu tomar? Não, você vai ter que tomar B12. Aí é uma injeçãozinha de um remédio chamado vitamina B12. Vai fazer você produzir seu sangue. Entendi. Por um outro lado, se eu não tiver isso, eu tenho um problema renal, existe uma outra medicação que pode ajudar você a produzir o sangue, chama-se eritropoetina. Mas vai ajudar você a produzir sangue desde que a sua medula esteja trabalhando. Se eu tiver leucemia, que é um câncer da medula, adianta eu dar eritropoetina? Não adianta, porque a minha medula não está trabalhando. Então não adianta eu estimular a minha medula a produzir uma coisa se ela não tem as células para produzir. Certo. Então, aí eu precisaria tomar transfusão de sangue. Então, não só pessoas que por motivos religiosos, mas às vezes tem pessoas que tomam tanto sangue que fica aloimunizado, ou seja, nós não conseguimos achar um sangue que o organismo aceite, porque recebeu tanto, que criou tanta defesa que não recebe. Então nós temos que trabalhar de forma muito equacionada com isso. E muitas vezes, nesses casos, infelizmente, a história natural da doença acaba tomando o seu curso e nós não conseguimos intervir para mudar. É uma pena mesmo, mas a ciência está aí para... Está evoluindo. Eu acho que, né, doutor? assim, mas hoje nós não temos. Por isso a importância do ambulatório transfusional. Porque eu acho que a gente vai poder ajudar aquelas pessoas que vão fazer uma cirurgia e não precisarem de uma transfusão de urgência e criar-se uma polêmica. Tá certo? Bom, eu não quero. Se tivesse tomado o tratamento previamente, quiçá, poderia ter sido evitado. Ou eu não quero, mas o meu próprio sangue eu aceito. Aí, então eu dei o meu sangue, coletei para mim mesmo e guardo. Então, são pequenas coisas que a gente pode fazer diferença, embora a ciência ainda não tenha chegado a dar algo artificial que possa minimizar essas dificuldades. Certo. Agora, uma polêmica, doutor. Tatuagem, eu tenho tatuagem, né? E eu vou até convidar aí o meu telespectador para aproveitar a vinda de um tatuador que é filho de Guarujá, de Vicente de Carvalho, o Nani, que vai passar uma temporada aqui em Guarujá tatuando quem quiser e quem agendar, porque tem que correr, porque a agenda dele de São Paulo já está esgotada. E vou até pedir para o Fábio colocar na tela o banner do Nani, e aí a gente vai conversar aqui, doutora. O Nani Tatu, ele é muito famoso, infelizmente não está morando mais aqui em Guarujá, mas começou sua carreira aqui, representou Guarujá no mapa cultural paulista em diversas oportunidades. Está morando em Fortaleza, no Ceará. Que beleza. Está morando bem. E vai passar uma temporadinha aqui em Guarujá a partir do dia 22 de abril até o dia 2 de maio. Então, quem quiser contatá-lo,
pode contatá-lo por esse WhatsApp. Se houver alguma dúvida, na página do programa haverá o contato dele disponível para você que se interessar em agendar. E eu ia lhe perguntar, doutor, se interfere a tinta da tatuagem, interfere na composição sanguínea? Não. Não. Então isso pode ficar tranquila. Infelizmente, nós também seguimos regras, como eu falei, a política de saúde no nosso país ela é muito séria. E então tem muitas regras muito bem determinadas e limitadoras. Certo. Então, obviamente, nós somos de uma época que a tatuagem não era tão divulgada. Então, muitas técnicas eram feitas de formas irregulares. Então, a agulha era transmissora de doenças infecto-contagiosas, como hepatite B, hepatite C e o próprio HIV. Então, obviamente, o nosso Ministério criou uma regra, olha, não para tatuagem por um período de tempo, para que a gente tenha certeza que essa tatuagem não induziu ao indivíduo esse tipo de patologia. Porém, hoje, com as agulhas descartáveis, certo? Com profissionais como Nani, que tem uma competência e cuida e zela para que seu nome se mantenha, obviamente é uma exceção. Certo. Mas, infelizmente, ainda nós não tivemos a capacidade de determinar. Então, às vezes, as liberações são exceções. Conhecendo quem é o tatuador, conhecendo a técnica, quem é a pessoa, o nível sociocultural que se determina, se pode optar. Mas a regra não seria pela tatuagem, a tinta utilizada, mas seria pela agulha utilizada e o risco que ela pode ser feita, em especial em ambientes que não são salutares. E quem tem tatuagem pode ser doador de sangue? Pode, desde que obedeça essa regra de um tempo já determinado entre a última tatuagem e a doação. Como vacina. Tá certo? A mesma coisa. A vacina, eu posso tomar vacina e doar? Não é legal, principalmente vacinas que são vacinas de vírus atenuados, como é o caso que nós passamos agora da febre amarela. Então, doe, depois vai tomar vacina. Depois vai tomar Tá vacina. certo? Mas não deixa de doar. Porque aí esse vírus vai ficar circulante. Entendi. Meio bobinho, meio morto, mas não totalmente morto, então... Né, atenuado. Cobra boa é a cobra morta. Aquela que está meio dormindo, ela pode picar. E o vírus pode causar a doença em uma pessoa imunoincompetente, que está lá precisando, por exemplo, uma leucemia, que vai tomar a transfusão de sangue. O vírus circulante, no caso nosso, está bobinho, mas no dele pode ser agressivo. Então, nós não aceitamos doação nesses pacientes que tomaram vacina com vírus atenuados. Olha, atenção, porque a gente está iniciando aí a campanha de vacinação contra a gripe. Não deixe de doar. Doe e vai tomar vacina. Perfeito. O doutor Ronald, outra coisa com relação ao sangue, existe alguma dica que o senhor possa dar para o telespectador com relação a hábitos de saúde ou de alimentação para manter a saúde do sangue ou não? Na verdade, eu acho que a saúde do nosso organismo como um todo depende de uma boa qualidade de vida. A boa qualidade de vida, eu acho que o resumo disso é nós somos seres bio, psico e sociais. Então, a parte biológica, se tiver um equilíbrio social e um equilíbrio psíquico, ajuda a sua parte biológica e o sangue entre elas. Por exemplo, uma pessoa estressada tem tendência a ter leucopenia, ou seja, os glóbulos brancos ficarem mais baixos, começa a ter mais risco de infecção. Tá certo? Então, é uma coisa, obviamente, interligada. Tá certo? Se eu estou estressado, porque eu estou trabalhando, ou porque minha mãe está brigando comigo, ou porque minha mulher está me enchendo as paciências, ou porque meu marido está me enchendo. Então, isso leva, obviamente, a ter uma coisa que é uma manifestação orgânica desses seus problemas psicossociais. Então, ter uma vida saudável, uma boa alimentação, tá certo? Então, o que é uma boa alimentação? Uma alimentação fracionada, misturando, mas vou comer só verduras. Pode ficar carente de algumas vitaminas dentro desse processo. Não tenho nada contra os vegetarianos, muito pelo contrário, mas tem que saber, então, quais vegetais comer. Então, tem que ser uma dieta também balanceada no lado vegetarial ou vegano. Dentro desse quadro, sou carnívoro, também não adianta só comer carne, nós temos que também balancear o lado vegetal e o lado de cereais dentro desse outro processo. Certo. Então, hoje, um prato colorido é um prato saudável. Né? Quanto mais colorido é o seu prato, mais saudável ele é. Muita água, certo? Nós não damos valor a beber água, certo? Muita água. Isso ajuda aos nossos rins e ajuda o nosso plasma, ele fica dentro desse processo muito mais adequado. Então, eu acho que uma boa dieta,
Uma boa hidratação, principalmente nessa época do ano, é fundamental. Agora, em qualquer problema, procure seu médico, tá certo? Isso é talvez a saúde preventiva que a gente não faz. E aí acaba, às vezes, tendo problemas. Dentro disso, médico não é Deus, gente. Médico é um ser humano. Pergunte, tire suas dúvidas, tá certo? Expresse seu o seu concern, a sua preocupação, tá certo? Fala, bicho, eu não quero tomar transfusão. Vou dar um exemplo. Tem algo que eu posso fazer? Bom, vamos conversar com o hematologista. Vamos encaminhar para o ambulatório transfusional do Santo Amar. Eles vão discutir se isso é possível, tá certo? Então, eu acho que cabe à população não só procurar o médico, mas entender o que tem e buscar a sua saúde integral. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada por suas dicas. A gente está chegando ao fim, mas antes eu também queria fazer um convite a todos. Outro convite, hoje eu estou cheia de convites aqui, doutor. Esse é para uma palestra gratuita para o pequeno empreendedor. Vou pedir também para o Fábio colocar o banner na tela, nosso parceiro, o Marcelo Biciato, que já esteve em nosso programa, falando sobre planejamento estratégico em pequenas empresas. É muito interessante, convido o senhor também. Com certeza iremos, porque isso é uma coisa importantíssima. É bárbaro, principalmente para nós profissionais autônomos ou quem também tem suas equipes. Vale super a pena. Eu já assisti uma edição, essa é a segunda reunião que ele está fazendo e convidando aí a população, quem quiser, entra na página da Garra e faça a sua inscrição prévia, porque o número de vagas é limitado e o nosso programa, o Espaço Saúde, está apoiando a iniciativa da Garra do Marcelo Biciato, tá bom? Tá dado o recado. Doutor, eu vou me despedir do senhor, mas antes de me despedir, também quero convidá-lo a ver as páginas sociais que o José Flávio, colunista social, e a Rosângela Bose, também sua esposa e colunista social, ambos do jornal Estância do Guarujá, publicaram essa semana. Vamos ver? Vamos. Vamos lá, Fábio. O José Flávio traz um lançamento da revista Mãe Santos, que é muito interessante. Essa revista traz diversas matérias da história da cidade, traz também um pouco de colunismo social, e traz muitas informações interessantes da nossa cidade vizinha, que é uma cidade bastante antiga, uma das primeiras cidades do nosso país. E a Rosângela Bose traz um matrimônio, uma festa de casamento que foi realizada numa loja maçônica em São Vicente. Então ela retrata aí esse momento, essas bodas, de uma maneira bem diferente, realizada na loja, e vocês todos podem apreciar as colunas sociais da Rosângela e do José Flávio na edição online do jornal Estância do Guarujá. Convido também a sempre lerem semanalmente o jornal Assunto Cidade, do nosso querido amigo Valdir Dias, que também é apresentador do programa Assunto Cidade aqui nesta emissora. Doutor Ronald, agora sim, vou me despedir e convidá-lo para uma próxima rodada de conversa, que eu acho que foi bastante interessante. Espero que o senhor tenha gostado. Eu também gostei muito, agradeço a oportunidade às vezes da gente falar um pouco sobre doação de sangue, é muito importante. Então, por favor, se a gente enxergar que a doação é um ato de amor, doe o sangue, tá certo? Não machuca, não dói e vai poder ajudar muita gente. Então, eu acho que se a gente puder deixar essa mensagem, já é sempre muito bom. Agradeço a oportunidade de estar aqui, certo? E com certeza será muito bem-vindo um novo convite, um novo retorno. Se Deus quiser, em breve, viu, doutor? E, ó, recado dado, não esqueça, você doa um pouco de sangue e você beneficia, no mínimo, 3 pessoas. No mínimo. Então, você já fez sua boa ação hoje? Já vai amanhã. Precisa de jejum, doutor? Uma lembrança? Não tem necessidade dentro desse processo. A gente até recomenda que não. O único jejum que precisa é jejum alcoólico, tá certo? Então, não beber, não usar drogas. Depois pode beber, depois pode usar drogas, mas dentro desse processo, evite cigarro, evite o álcool previamente à doação, tá certo? Certo. Que é muito importante. Drogas recreacionais realmente acabam sendo evitadas porque elas não são industrializadas e nós temos alguns riscos. Mas fora isso, é muito bem-vindo. Tá ótimo, então.
Espero termos esclarecido todas as suas dúvidas a respeito de doação de sangue e segue o convite. Faça sua doação, é um ato de amor, tá bom? Até a próxima semana, se Deus quiser. Um beijo. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790.